Olá, bem-vindos à primeira jornada de microplásticos do Instituto de Macromoléculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu nome é Emerson Oliveira da Silva e vou falar sobre o que se sabe sobre duas perguntas interessantes, que é: de onde vieram os microplásticos e para onde eles vão? Mas, antes disso, por que devemos estudar os microplásticos? Hoje em dia, estamos vendo muito a mídia falar sobre cientistas que têm encontrado informações interessantes sobre os microplásticos, sobre encontrar esses microplásticos nos mais inusitados lugares, incluindo o ar que respiramos, a água que bebemos, tomamos banho, irrigamos nossas plantações e de onde pescamos, os alimentos que ingerimos e o solo que pisamos. Podemos até mesmo dizer que os microplásticos são onipresentes. Estão presentes desde locais altamente povoados e movimentados, como grandes centros urbanos, quanto em locais inacessíveis para a maioria das pessoas, como o interior de grandes florestas, o topo de altas montanhas e desertos inóspitos, como o do Saara. Estão presentes no fundo dos oceanos ou flutuando em sua superfície, estão em terras de cultivo, foram encontrados na cadeia alimentar, principalmente a cadeia alimentar marinha. Porém, o mais impressionante é saber que há microplásticos também na corrente sanguínea de seres humanos. Por isso, torna-se de fundamental importância conhecer os microplásticos para tomar decisões sobre como lidar com eles. Podemos começar de maneira sistemática definindo-os. Estão presentes desde locais altamente povoados e movimentados, como grandes centros urbanos, quanto em locais inacessíveis para a maioria das pessoas, como o interior de grandes florestas, o topo de altas montanhas, desertos inóspitos como o Saara, e estão presentes no fundo dos oceanos ou flutuando em sua superfície, também em terras de cultivo, e, além disso, foram encontrados na cadeia alimentar, principalmente a cadeia alimentar marinha. Porém, mais impressionante é saber que há microplásticos também na corrente sanguínea de seres humanos. Por isso, torna-se de fundamental importância conhecer os microplásticos para tomar decisões sobre como lidar com eles. Podemos começar de maneira sistemática definindo-os. Como o próprio nome sugere, microplásticos são pequenos fragmentos de materiais à base de plásticos, convencionalmente com tamanho menor do que 5 milímetros, e são encontrados na fase sólida, insolúveis em água, produzidos artificialmente e não degradáveis, pelo menos de acordo com a definição de algumas normas. Por essa definição, por essa convenção, polímeros hidrossolúveis não são microplásticos. Isso é interessante, já que os polímeros hidrossolúveis estão na composição de vários tipos de produtos, principalmente alimentícios. Essa definição de partículas de plásticos sólidas menores que 5 milímetros abre margem para uma subclassificação. Os microplásticos podem ser classificados como estando compreendidos entre 5 milímetros e 1 micrômetro, 5 milímetros, menores de 5 milímetros e maiores que 1 micrômetro. Partículas menores que isso são o que, então? Partículas menores que 1 micrômetro. São chamados de nanoplásticos. Essa divisão existe porque esses nanoplásticos possuem propriedades diferentes e, além disso, são totalmente invisíveis ao olho nu. Até mesmo a caracterização tem que ser diferenciada. Quanto às fontes geradoras, podemos subdividir em microplásticos primários e microplásticos secundários. Os microplásticos primários são aqueles já produzidos neste tamanho e com uma determinada finalidade, ou seja, que precisem ser microplásticos para serem utilizados. Já microplásticos secundários
são aqueles gerados devido à redução de volume e divisão causada por processos físicos, químicos ou biológicos. Ou seja, eles não foram produzidos como microplásticos, foram transformados em microplásticos após o descarte inadequado. Existem vários produtos que precisam de microplásticos em sua composição, ou que geram microplásticos em seu processo produtivo, ou durante a sua aplicação. Dentre eles, os mais notórios são produtos de higiene pessoal, cosméticos, fragmentos de abrasão de pneus e fragmentos que se soltam de tecidos diversos durante lavagens. No caso de cosméticos e de higiene pessoal, é muito comum o uso de microbeads, pequenas bolinhas, como mostrado na figura, que são usadas com a função de serem esfoliantes. Isso é encontrado, por exemplo, em esfoliantes faciais e cremes dentais, por exemplo. Dentre os vários polímeros utilizados nessa função, o que mais se destaca é o polietileno, utilizado na forma de microesferoides irregulares. Né? São irregulares justamente para ter essa função de esfoliação. Devido à sua aplicação, a maior parte dos microplásticos de higiene pessoal e de tecidos vai rapidamente ser transportada para o sistema de tratamento de esgoto, ou seja, para o ambiente aquático. Logo após o uso, que geralmente é feito, o usuário lava, isso vai para o sistema de tratamento, e do sistema de tratamento, se não tiver uma boa filtração capaz de reter esse material, ele vai para o ambiente aquático, por exemplo, rios, lagos e até oceanos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o transporte dessas micropartículas primárias normalmente é através de vias aquosas. Uma coisa curiosa é que estima-se que o único frasco de esfoliante facial contenha cerca de 300 mil unidades de microplásticos. Apesar desse número impressionante, a quantidade de microplásticos encontrados na natureza não pode ser explicada apenas como sendo de geração primária. Grande parte dos microplásticos são oriundos da fragmentação dos plásticos de tamanho convencional, como os de sacolas plásticas, garrafas, potes, etc., após um descarte inadequado, na maioria das vezes, mas não necessariamente só por causa de um descarte inadequado. Isso ocorre porque a ação dos intempéries, ou seja, calor, vento, luz ultravioleta, correntes de água, etc., promove a fragmentação desses produtos, gerando os microplásticos. Como a produção de produtos plásticos na forma macro, ou seja, que não são microplásticos primários, excede em muitas ordens de grandeza a desses primeiros microplásticos, esta é a principal fonte de microplásticos liberados na natureza, os microplásticos secundários. Tanto os microplásticos primários quanto os secundários são gerados principalmente em grandes centros urbanos, onde a maioria dos plásticos são produzidos e consumidos. Nessas regiões, a concentração de microplásticos é relativamente maior. Isso é causado, naturalmente, pela proximidade com os locais de produção e uso. Porém, como já foi falado, os microplásticos são encontrados em todas as regiões do planeta. São transportados até lá por diversos meios, mas podemos reduzir esses meios de transporte de microplástico a dois meios principais: carreados pelos ventos ou carreados pelas águas. O transporte pelos ventos explicam como é possível encontrar nanopartículas em regiões de acesso tão difícil, tão inacessíveis como as montanhas, o interior de grandes montanhas, o interior de grandes desertos e florestas. Desculpe, o topo de grandes montanhas, o interior de grandes desertos e de florestas.
Já o transporte por água, que leva em conta o arraste de microplásticos por água de chuva, que leva até rios e outros corpos de água, podendo chegar ao oceano. Isso também é explicado pela concentração relativa entre microplásticos encontrados em regiões como montanhas, desertos, e os microplásticos encontrados nas margens de rios, lagos e dos mares e oceanos. Tem uma diferença tanto de concentração como também de morfologia dos microplásticos encontrados lá. O transporte dos microplásticos depende de muitos fatores, quase impossíveis de prever e controlar, como a distribuição do tamanho desses microplásticos, sua concentração em uma determinada região, num determinado sedimento ou num determinado corpo d'água, a densidade desses microplásticos, já que varia muito e é bastante dependente do processo de fabricação e dos tipos de polímeros, o tipo de plástico utilizado, etc. Então, o transporte dos microplásticos é muito difícil de prever, porque é multifatorial. E a maioria desses fatores não temos como controlar. Mas algumas conclusões puderam ser tiradas, como a de que o transporte de microplásticos fibrosos é favorecido pelos ventos, em contraste ao de partículas esferoides ou de outras geometrias. Isso também foi observado analisando os microplásticos encontrados em regiões quase inacessíveis. Apesar dos microplásticos nos continentes não estarem bem distribuídos, foi observado que há uma diminuição gradativa da concentração de microplásticos à medida que se afasta dos centros geradores. É algo que parece um pouco óbvio, mas que gerava algumas dúvidas. Mesmo no transporte por água, esse comportamento foi observado, mesmo no transporte com água. A gente, geralmente, o senso comum diz que, como a água vai arrastando tudo que encontra pelo caminho, iria ter uma quantidade maior de microplásticos nas regiões costeiras. Porém, não é isso que se observa, e isso pode ser explicado pela aglomeração, eventual aglomeração, e deposição que ocorre e deposição de microplásticos que ocorre pelo caminho. Em outras palavras, grande parte dos microplásticos transportados por água não chegam nas regiões costeiras, porque vão sendo sedimentados pelo caminho, levando em conta, claro, a distância e um determinado tempo. Então, quanto maior a distância, maior esse gradiente de concentração observado, e quanto maior o tempo necessário para atravessar essa distância, também maior é esse gradiente. Porém, apesar de grande parte dos microplásticos transportados pela água não chegar até os oceanos, os que chegam por via aquosa ou até mesmo por via aérea podem podem realizar dois caminhos diferentes. Podem sedimentar no fundo do mar ou flutuar ao sabor das correntes marítimas. O que os polímeros que sedimentam geralmente têm uma densidade um pouco maior, e condições de sedimentação mais apropriadas, ou seja, quando ele sai do oceano, sai dos rios, tem uma condição melhor para que ocorra sedimentação no fundo do mar. E já os que flutuam são principalmente por causa da baixa densidade e o formato, dos microplásticos. Desculpa. Devido às correntes marítimas terem zonas de convergência, a concentração de plásticos também vai ser maior nesses locais. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, a gente percebe que há uma diferença aí na concentração em termos de itens por metro cúbico na superfície do Oceano Atlântico. Sendo que ali no meio podemos ver uma bolinha vermelha indicando uma concentração maior, justamente
ali próximo da costa de Cabo Verde, né? Já a concentração dos polímeros que sofrem sedimentação depende da produção local e do gerenciamento do descarte. Aqui podemos ver que algumas regiões, no caso foram escolhidos baías ao redor do mundo, como a Baía de Guanabara, tem concentrações relativas de microplástico altas em seus sedimentos do fundo do mar, quando comparado em regiões com menor centros urbanos ou com melhor gerenciamento do lixo plástico. No caso da Baía de Guanabara, em um dos estudos foi coletado mais de 500 itens por quilo de sedimento ali na região costeira, o que é uma concentração bem alta quando a gente se compara com outras regiões, chegando a ser comparado com regiões como do Sudeste Asiático, que tem uma grande concentração, uma produção gigantesca de polímeros, produção e consumo, né, de polímeros. Sendo assim, podemos entender que as principais fontes de microplásticos primários são da indústria de cosmética, higiene pessoal, têxtil e do desgaste de pneus. As principais fontes de microplásticos secundários são de plásticos de uso único, descartados inadequadamente, ou talvez de descarte de navios, né? Microplásticos estão presentes globalmente, mas não estão bem distribuídos, existindo zonas de concentração, tanto no solo quanto na água, sendo que no caso da água a gente consegue ver claramente algumas zonas de concentração maior em torno das zonas de convergência, em torno não, nos pontos das zonas de convergência, e também foi observado que essa má distribuição depende também da forma dos microplásticos, sendo que microplásticos fibrosos são melhor transportados por via aérea, ventos, né, do que por via aquosa. E também que a abundância maior, ou seja, a maior concentração, é próxima das fontes de geradoras, né? E sua concentração vai caindo gradativamente até chegar nos oceanos. Espero ter contribuído para o entendimento de todos sobre os microplásticos. Muito obrigado e parabéns ao Instituto de Macromoléculas pela iniciativa.